Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Eu disse outro número, foi? 12 foi? Perdoe, minha idade está chegando, né? Mas ainda não chegou. Né, mosteiro? A idade só nós não somos velhos, somos experientes. Marcos capítulo 14, não 12, mas do 12 ao 24. Marcos capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 24. Diz assim a palavra do nosso Deus: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: Ao encontrarem na cidade um homem carregando uma vasilha de água, virá ao seu encontro. Siga-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com os meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo na mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para este homem será melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu e o entregou, em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: Este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Graças te damos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados. E que não venhamos esquecer um só instante de quem nós somos e por que somos o que somos. Pela tua graça, pelo teu amor e pela justiça do Senhor que não olha os nossos pecados. Graças te damos pela tua misericórdia. A tua graça nos alcançou. Não somos merecedor do teu sacrifício, mas mesmo assim o Senhor tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Pai, fala aos nossos corações através da tua palavra. Incomoda-nos, se necessário for, a colocarmos em prática aquilo que nós ouvirmos e entendermos que é a tua vontade para nossas vidas. Oramos assim, no nome precioso, nome bendito do teu Filho Jesus,
que reina para todo sempre. Amém e amém. Podeis assentar. A ceia do Senhor é um dos momentos mais solenes e significativos para a vida da Igreja de Cristo Jesus. Esse texto que nós lemos em Marcos capítulo 14, nós encontramos Jesus celebrando a Páscoa com os seus discípulos na véspera da sua crucificação. Aquele momento, aquela refeição, não era apenas mais uma refeição. Não era somente um ajuntamento de discípulos para comerem a Páscoa. Não era somente isto. Mas a instituição de um memorial era a instituição da ceia do Senhor, que é o que nós estamos celebrando hoje aqui. A ceia do Senhor foi instituída naquele momento, antes da sua crucificação. Ele apresenta os dois elementos, o pão e o vinho, e declara o que significa cada elemento. O pão jamais se tornará a carne de Cristo. Ele representa o corpo de Cristo dado por nós na cruz. E ao redor da mesa, Jesus revela o seu coração. Aponta para a cruz e ensina verdades profundas sobre a salvação. Ele ensina verdades profundas também sobre a comunhão e compromisso. Porque ele paga um preço incalculável pelos nossos pecados. Dá para imaginar isto? E nós vivemos como se isto fosse uma coisa corriqueira ou algo comum. Nós vivemos como se o sacrifício de Cristo fosse algo relativo. A morte dele na cruz foi algo insubstituível, algo que jamais acontecerá novamente. Aconteceu uma única vez por todos aqueles que aceitam este sacrifício. Ao meditarmos nesse texto que nós acabamos de ler, nós somos chamados a olharmos para a ceia não apenas como um ritual vazio, algo insignificante, algo que não move os nossos corações, algo que não mexe com a nossa mente, não é algo vazio, mas precisamos olhar a ceia como um encontro espiritual com Cristo Jesus. Logo, logo nós vamos cantar durante a distribuição dos elementos um cântico que fala bastante sobre a ceia que ainda participaremos no céu com Cristo. Na sua mesa, Ele mesmo despedaçando o pão e dando aos seus discípulos que estão agora com Ele nos céus. Dá para imaginar desta celebração das bodas do Cordeiro, esta festa solene nos céus, aonde nós participaremos? Às vezes nós vivemos aqui neste mundo como se não fôssemos participar deste momento, não lembramos.
A ceia, ela nos lembra do sacrifício de Jesus. Como no versículo 22, 23 e 24, mostra claramente, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então ele tomou também o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele derramado como sacrifício por muitos. Este é o momento em que Cristo institui a ceia do Senhor para a igreja de Cristo e que deve ser celebrada em memória. E devemos trazer à memória a cruz. Durante aquela refeição, Jesus tomou o pão e o cálice e dá ali um novo significado ao pão e o vinho. Isto é o meu corpo, quando ele pega o pão. Isto é o meu sangue, da aliança derramado em favor de muitos. O pão, ele aponta para o corpo entregue. Jesus entrega o seu corpo pelos nossos pecados. Ele assume o nosso lugar na cruz. O cálice aponta para o sangue derramado que nos limpa de todo o nosso pecado. Ai de nós se Cristo não fosse cravado, não tivesse sido cravado naquela cruz. Ai de nós se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado até a última gota. Nossos pecados não teriam perdão e, consequentemente, estaríamos condenados ao inferno. Mas nós não lembramos disso, nem pensamos nisso, porque é algo doloroso e não queremos pensar em inferno, e até alguns acreditam que o inferno é aqui. Certa vez, eu falando de Jesus a um senhor, ele disse: pastor, o inferno é aqui, pastor. Eu digo: você está muito enganado. Se aqui está ruim, o inferno é muito pior. É algo que você sequer consegue imaginar. O quão pior é o inferno do que aqui. O inferno é considerado o lugar onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Fogo é sinônimo de sofrimento. Onde tem bicho é lugar de nojeira, é algo que é insuportável. O inferno é comparado com isto. Longe de ser o mundo que nós vivemos, mas o inferno é real. E seria o destino de todos nós se Cristo não tivesse entregue o seu corpo e derramado o seu sangue por nós na cruz. A cruz, ela nos lembra que nossa salvação custou caro, não para nós. Para nós foi de graça. Não precisamos pagar nada. Nada que nós fizermos é capaz de melhorar a nossa salvação, ou qualquer coisa que fizermos, somos completamente incapazes de merecer a salvação. Nós precisamos fazer boas coisas, boas obras, para demonstrar quem nós somos, e não para sermos salvos. A ceia, ela nos leva diretamente à cruz. O nosso pensamento, o nosso coração, que não é esse pedaço de carne que pulsa no peito, mas é a nossa mente, aquilo que nos conecta com Deus. É aqui que fica o nosso coração. E a cruz, a ceia, precisa nos levar diretamente
aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E precisamos não somente lembrarmos disso, precisamos proclamar que somos salvos não por mérito nosso, mas saber que Cristo foi à cruz para a salvação de todo e qualquer pecador. O seu sangue é capaz de lavar todo e qualquer pecado. Não há pecado que o sangue de Cristo seja incapaz de lavar, de limpar. Não há. E precisamos proclamar isto. E pela graça do Senhor, revelada no sacrifício da cruz de Cristo, precisamos mostrar para aqueles que ainda não tomaram esta decisão. Não é aceitar a Cristo. Eu já vi muitas pessoas, você tem que aceitar a Cristo. Mas é Cristo que nos aceita. Você tem que declarar Ele como Senhor e Salvador da sua vida, e Ele te aceita como você é, e Ele quer transformar a nossa vida naquilo que Ele quer que nós sejamos. Não somos nós que transformamos a nossa vida para agradar a Deus. Nós precisamos permitir que Ele nos transforme, de maneira que Ele se agrade. É Ele que opera em nós tudo aquilo que precisa ser feito, mas nós precisamos permitir, porque Ele jamais entrará no nosso coração sem a permissão, porque quem entra na casa de alguém sem permissão é o quê? Ladrão e salteador. Portanto, nós, mesmo sendo já um crente, para ser transformado de verdade, dia após dia, porque quando é que não vai precisar mais nós sermos transformados? Quando é que isso vai acontecer? Quando chegar no céu. Receberemos um corpo glorificado, receberemos uma mente santa, onde não haverá pecado, porque lá não entra. Mas enquanto nós estivermos aqui, precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, nos transforme. Senão, vamos continuar do mesmo jeito do dia em que nós tomamos a decisão de declarar Cristo como nosso Senhor e Salvador. Há muitos crentes que não crescem. Há muitos crentes que vivem sendo criança a vida toda, porque não permite que o Espírito Santo de Deus lhe transforme. E a ceia do Senhor, ela é para nos lembrar o preço que foi pago por nós e que vale a pena a gente permitir que o Espírito Santo de Deus nos transforme naquilo que Deus quer que nós sejamos. Pois Ele nos chamou, Ele nos salvou, não simplesmente para nós regalarmos aqui nessa terra, dizendo que somos salvos para nós mesmos, mas precisamos transmitir isto àqueles a quem ainda não acredita no sacrifício de Cristo, de maneira que entregue a sua vida nas mãos dele, que confie a sua vida nas mãos dele. Em segundo lugar, a ceia do Senhor revela a comunhão, mesmo em meio à fraqueza humana. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos algo que precisa ainda ser transformado. E nós temos dificuldades enormes de preservar a comunhão do corpo de Cristo, chamado de igreja. Do versículo 17 ao versículo 21. Ao anoitecer, ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, disse Jesus: eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: certamente não serei eu. Jesus respondeu: é um dos 12,
É aquele que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que trair, porque para esse homem seria melhor nem ter nascido. Jesus celebra a ceia, sabendo que seria traído. Ele tinha plena consciência quem era. Ele seria traído, ele seria negado e abandonado. Ele sabia disso, sabia que tudo isso ia acontecer com ele. E mesmo assim, ele se assentou à mesa com seus discípulos. Ele sabia que não podia contar com nenhum no momento da sua prisão, que ele seria totalmente abandonado por todos. Isso nos mostra que a ceia é um convite à comunhão com Cristo primeiro. E essa comunhão, ela não é baseada em perfeição humana. Mas é baseada na graça divina, na graça de Cristo Jesus. Às vezes nós queremos que as pessoas sejam como nós queremos. Nós queremos que as pessoas sejam iguais a nós, muitas vezes. Mas não funciona assim. Cada um de nós temos mentalidades diferentes, até pensamento diferente, e isto que é o grande mistério da Igreja de Cristo. Eu até digo que esta é a grande beleza de sermos igreja, sermos corpo de Cristo, as diferenças. Até a maneira como nós celebramos a Cristo, vocês percebem que no louvor um canta, outro dança, e alguns gesticulam de forma diferente? Vocês percebem isto? Mas eu creio que o Ministério do Louvor também percebe na igreja como cada um celebra, cada um canta, um menos animado, alguns nem se levantam. E isso nos leva a entender que somos igreja, apesar das nossas diferenças. Nós não precisamos querer que as pessoas sejam iguais a nós para termos comunhão. Somos falhos por natureza. Somos imperfeitos. Cristo sabia que entre aqueles 12 discípulos que tinham andado com Ele durante 3 anos, ensinando de manhã, de tarde e de noite, e mesmo assim, na hora do perigo de morte, o que aconteceu? Todos fugiram. Até um fugiu nu. Mas mesmo assim, Jesus, sabendo de cada um, da natureza de cada um, Jesus sabia que seria traído, Jesus sabia que seria negado, e mesmo assim, comeu a ceia, instituiu a ceia do Senhor naquele momento, para que a igreja celebrasse e soubesse que somos diferentes, somos falhos, mas somos o corpo de Cristo mesmo assim. Ao mesmo tempo, esse texto também nos mostra, ele nos leva a refletir que a ceia não deve ser tomada de forma leviana. Ela tem um significado. E é por isso que em 1 Coríntios diz que nós devemos examinar a maneira como nós estamos participando da ceia. Não é examinar se somos dignos de comer a ceia, porque se formos procurar alguém digno de comer a ceia do Senhor aqui na igreja, será que teria alguém aqui digno? Eu não acredito que teria. Mas a maneira como você está comendo a ceia, isto deve ser digno, em memória, refletindo sobre nossa vida, refletindo sobre o sacrifício de Cristo por nós na cruz, e que vale a pena nós sermos transformados, ou permitirmos que o Espírito Santo de Deus nos transforme. A mudança sempre é difícil.
Só uma pergunta, para mostrar como mudar é difícil. Quem já mudou de casa aqui? Acho que todo mundo aqui, né? É bom mudar de casa? Por quê? Tem que carregar móveis, tem que embalar tudo, tem que mexer. Rapaz, é uma coisa horrível. Quando chega aqui, derrama tudo ali, tem que arrumar e leva talvez até, passa um ano inteiro e não consegue arrumar tudo. Não é assim? Mudança sempre é difícil, gente, mas é necessário. Mudança de vida. Nós precisamos permitir que o Senhor mude o nosso caráter para assumirmos de fato o caráter de Cristo, o caráter divino, para aceitarmos um ao outro como somos e sermos úteis para que sejamos motivo de mudança da vida um do outro. Você é responsável pela mudança de alguém na tua igreja. E hoje a Convenção Batista Brasileira está trazendo agora à tona a questão do discipulado. Precisamos cuidar um do outro, precisamos ensinar um ao outro, precisamos motivar um ao outro à vida cristã. Porque a igreja durante muito tempo nós tivemos ignorando um ao outro. Nós chegamos na igreja, entramos, saímos e nos comunicamos, nos relacionamos somente com aqueles que somos mais íntimos. E de repente alguém entra na igreja com os problemas incalculáveis e não notamos. Entra na igreja com problemas terríveis e às vezes nós queremos guardar, porque não gostaria de publicar as minhas fraquezas, os meus defeitos. E parece até que nós não somos família. Nós nos chamamos de irmãos, mas nos consideramos de fato o que nós nos chamamos? Terceiro e último lugar. A ceia, ela aponta para a esperança futura. Porque no versículo 25 desse texto, eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber o vinho até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Está se referindo aqui? A grande ceia, lá no céu, onde os salvos participarão com Cristo pessoalmente, sentado à mesa. Dá para você imaginar isto? Que dia, que momento glorioso! Vale a pena permitir que nossas vidas sejam transformadas. Vale a pena nós abandonarmos o pecado, seja ele qual for, lutarmos dia após dia. Tem pecado na nossa vida que precisamos lutar, e é responsabilidade minha com os meus pecados lutar contra ele, é responsabilidade sua lutar contra os seus pecados. E é por amor a Cristo, aquele que morreu na cruz, precisamos abandonar o pecado, precisamos lutar dia após dia. Tem pecado que a gente só consegue abandonar com jejum e oração. Mas jejum não é mais algo da nossa vivência, não se fala mais de jejum. Oração, de vez em quando. Dormimos e levantamos e não conversamos com Deus. E é por isso que vivemos de forma esquecendo, de maneira como se estivéssemos esquecendo do Senhor. A nossa fé não é alimentada, não lembramos de agradecer, de trazer à memória aquilo que o Senhor tem feito por nós. E a nossa fé, ela é acrescida quando nós lembramos de quem é o Senhor e o que Ele tem feito por mim. A minha fé é alimentada.
Jesus declara no versículo 25 que não beberá mais do fruto da videira até aquele dia em que o faria novo reino de Deus na terra. O Novo Testamento começou depois da sua ressurreição. A celebração da ceia foi instituída no momento antes da sua crucificação, ainda na celebração da última Páscoa. A ceia olha para trás, para a cruz, mas também olha para o futuro, para a frente, para o que nos aguarda, para a comunhão no reino de Deus. A ceia, ela nos lembra que este mundo não é o fim. A nossa morte não é o fim. Ao acabar este mundo, não terminou tudo. É um recomeço, é o começo de um novo tempo. Há uma promessa, um grande banquete eterno com Cristo nos céus. Cada ceia celebrada aqui é uma antecipação da glória que nos aguarda nos céus. Ao participarmos da ceia do Senhor, nós somos chamados a 3 atitudes. Primeira, gratidão pelo sacrifício de Cristo. A segunda atitude que nos leva à ceia, exame pessoal, avaliando nossa vida diariamente diante de Deus. E como nós estamos participando da ceia, de fato, traz-nos à memória o sacrifício de Cristo. Estamos pensando de fato o preço que foi Cristo se dar, se doar, se entregar. E terceiro, atitude que nós devemos lembrar na ceia, esperança, vinda. Certamente nós teremos uma vida como cidadão no reino dos céus. Isso precisamos trazer também à nossa memória. Participemos da ceia do Senhor. E que a ceia refresque a nossa mente de que o sacrifício de Cristo foi real. Às vezes, há igrejas que celebram a ceia uma vez por mês, como nós. Há igrejas que celebram a ceia do Senhor de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Não importa o tempo. Bom seria que celebrássemos todo dia, que assim não esqueceríamos. Mas uma vez por mês nos reunimos aqui. E o medo que eu tenho de celebrarmos a ceia todo mês é que isso se torne uma coisa corriqueira, algo sem sentido, algo que seja simplesmente um ritual vazio para muitos. E eu peço encarecidamente que você se coloque diante de Cristo agora em oração. E faça uma autoanálise de como você tem vivido diante de Cristo, porque em qualquer lugar por onde você tem passado, na escola, no trabalho, aonde você tem vivido, Cristo está lá. Nada se passa sem que Cristo note. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, onde quer que estejam, está patente aos olhos do Senhor. E você pode, neste momento, conversar com o Senhor, pedir perdão e pedir que o Espírito Santo de Deus lhe transforme. Permita que Ele faça isto. Lute contra o pecado. Se há algum pecado que você precisa abandonar, peça ajuda a Ele. Todos nós temos. Todos nós precisamos da ajuda do Senhor. Não há ninguém que não tenha pecado que não precise abandonar. Não há nenhum de nós perfeito que não precisamos trazer à memória aquilo que nós precisamos deixar.
Soberano Deus, a Tua presença aqui é certa, Pai. Creio que o Senhor está falando em cada coração aqui presente. Que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, que pode nos transformar. Se necessário, Pai, incomoda nossos corações a lutarmos contra o pecado que só nos traz o mal, não somente a nós, mas também aqueles que nos amam, sofrem junto conosco. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria de como nós podemos lutar. Nós temos as armas, apenas às vezes não sabemos usar. Capacita-nos a sermos melhores cada dia diante do Senhor. Transforma-nos, ó Deus, naquilo que o Senhor quer que sejamos. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade em nossos corações. Nós suplicamos. De já Te agradecemos, porque eu sei que o Senhor ouve a oração de cada um que está conversando com o Senhor, abrindo o seu coração e pedindo o Teu perdão. Perdoa-nos, ó Deus, e torna-nos prontos, preparados para sentarmos à mesa com o Senhor e comermos o pão e bebermos o vinho. Limpa-nos completamente daquilo que nos impede de que o Senhor ouça as nossas orações. Oramos no nome precioso do Teu Filho Jesus, que reina para todo sempre. Amém. Amém.